Seja bem-vindo a mais um episódio Badalando Podcast, mais uma vez invadindo aí seu YouTube, trazendo sempre convidados incríveis que têm uma história gigantesca do nosso estado, que fazem, acontecem e que fazem esse papo da gente ser incrível e lhe ajudar, né, a ter experiências, a ter aprendizados. Sempre falo, ó, hoje é mais um episódio que eu falo. Prepare papel e caneta que desse papo vai sair muita informação que com certeza vai lhe ajudar bastante nos assuntos que a gente vai percorrer aqui. A nossa convidada de hoje, ela tem bastante experiência na questão da cultura e eu já perceberam que eu já fico mais soltinho, porque quando falo em cultura é o papo que eu mais gosto de falar e o papo que a gente aqui na Badalando defende. Mas antes do papo, se você que está nos assistindo tem a vontade de ter o seu projetos de podcast, ou desenvolver conteúdos para a internet, é só entrar em contato com a gente. Todo esse estúdio aqui que vocês estão vendo está à sua disposição, com condições especiais para fazer a sua ideia, de fato, ganhar o mundo. Né? Quando a gente fala aqui do YouTube, a gente está falando de ser assistido por todo o mundo, certo? Mas dito isso, vamos pro papo. Já estou muito animado para saber informações. A gente vai falar de muitas possibilidades que a cultura, principalmente dentro de Sergipe, pode oferecer para todos aqueles que estão dentro desse setor, né, dessa cadeia. Então, eu queria que vocês recebessem aí Tiane Araújo, que é a nossa representante do escritório do Ministério da Cultura aqui em Sergipe. Seja Isso, bem-vindo mais uma vez. obrigada, Agora, obrigada. para falar da sua atuação, né, dessa nova missão que você recebeu, né, a Tiane que já veio aqui com a Sônia para falar do projeto que elas têm do Lá Lá Vem vem Elas, elas. né, o webcast, e agora você nessa nova missão, né, e queria muito que você compartilhasse com a gente, né, como está sendo essa experiência, como foi, né, essa experiência de ser nomeada, de comandar um projeto tão inovador, né, de Isso. descentralizar Brasília, né, o ministério, né, lá de Brasília e agora em todo o país. E seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, meu amigo. Eu estou em casa, né? Badalando é minha casa também. Já me ajuda nos meus projetos e a gente se encontra aí nos corredores culturais da vida. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo. Estou sempre por aqui. E é isso, né? Me veio essa tarefa de maneira oficial no dia 4 de agosto de 2023. Eu não vou esquecer essa data nunca, né? Que foi o dia da publicação dessa nomeação. Recebi esse convite aí do governo federal, do ministro Márcio Macedo, que é a minha liderança, juntamente com a nossa ministra Margarete Menezes, nosso secretário executivo Márcio Tavares e minha secretária, que eu não posso deixar de citá-la nunca, Roberta Martins. Então, eles me presentearam, na verdade, eu digo que é um presente, apesar dos desafios, com essa tarefa de coordenar o escritório do Ministério da Cultura em Sergipe. Uma inovação do governo Lula, né? Na verdade, uma promessa de campanha do nosso presidente Lula, na perspectiva de instituir os comitês de cultura, porém, essa instância institucional se fez necessária para o recebimento do Comitê de Cultura. Então, eu tenho aí um escritório funcionando, né, de forma física, né, é importante dizer isso para as pessoas não acharem que é online. Então, temos lá os nossos servidores, inclusive aproveitar o espaço para mandar um abraço para eles, Dênio Azevedo, Luciana Braga e Solange de Oliveira. São as três figuras que me acompanham no dia a dia, que estão comigo nos desafios, me aguentando, me dando todo o suporte que eu preciso sempre para a gente encarar esses desafios. E aí, isso tem sido uma batalha diária, sabe, David? Você conhece bem esse universo, você conhece bem esse setor, e a gente acorda ofegante, dorme ofegante. Então, esse novo momento da cultura, o retorno do Ministério da Cultura, essa descentralização do Ministério da Cultura a nível estadual, faz com que a gente tenha um contato mais direto com a base. E aí a gente consiga, de fato, entender quais são as dificuldades, os anseios, né, as necessidades reais de cada setor cultural. E isso tem dado ao Ministério da Cultura uma outra visão do que é, de fato, a cultura brasileira.
em sua diversidade, em sua pluralidade. Com certeza. E isso, a cada dia que a gente descobre mais, o desafio aumenta, né? Principalmente quando a gente começa a falar de políticas públicas de cultura, né? Quando a gente sente a ausência delas a nível estadual, a nível municipal, quando a gente chega num município que entende, que a gente vai ali vasculhar e entende que nunca se houve uma política pública de cultura naquele município, né? Que não nos reconhecem como trabalhadores da cultura, e sim como fazedores de festa. Exatamente. Né? Então, cultura não é para algumas pessoas, infelizmente, eles não entendem a cultura como identidade, como pertencimento, É só como né? entretenimento, né? Entretenimento, exatamente. Isso dificulta um pouco, bastante o nosso processo, um pouco não, bastante. Mas tem sido desafiador, é, não tem sido fácil, mas os resultados são muito interessantes. Eu acho que quando eu concluí essa tarefa, eu tenho algo muito significativo para entregar, em especial ao nosso presidente Lula. Eu vejo, Tiane, que primeiro assim, o seu brilho quando você fala, né, da data que você foi nomeada e recebeu de fato essa missão, você enquanto produtora cultural e sempre esteve à frente de Isso. vários projetos culturais, né, como você contou da primeira vez que você veio aqui um pouquinho da sua trajetória, você não cai nessa missão por acaso, Não, né? É uma construção já de muito tempo que sim. inclusive vem também da sua família, né? Seu pai também sempre foi muito envolvido, né, com essas questões. E quando você vê essa política que, me corrija se eu estiver errado, o governo federal dá esse olhar de tirar essa estrutura que basicamente sempre foi muito centralizada em Brasília e levar, né, existem escritórios em todas as capitais, né, todos os estados você tem, né, um escritório agora do MINC, Isso. e você poder pegar esse olhar que era muito centralizado lá em Brasília e você aumentar isso e você ser, digamos assim, esse farol pra gente, né, de ó, Brasília, em Sergipe tem Sim. isso aqui, então acredito que isso pra você já é de uma grande realização, né? Isso. Agora, nós tivemos agora de 4 a 8 de março, em Brasília, a nossa quarta Conferência Nacional de Cultura. A última que tivemos foi em 2013. E nós tivemos uma delegação relativamente pequena, porém muito simbólica, muito expressiva, e que foi cumprir tarefa. E foi muito, muito bacana, muito enriquecedor, e a forma, justamente porque as figuras, né, eles tiveram noção de qual era o papel deles, acho que talvez não na hora de ir, mas quando chegaram lá entenderam como aquele universo iria funcionar, e Sergipe foi posicionado de uma outra forma, né? Hoje, não só pelo escritório do Ministério da Cultura, eu preciso ser justa, né? É muito bom ter um Ministério da Cultura, é muito bom ter uma ministra preta, mulher, do movimento afrocultural. É incrível, mas ter um ministro sergipano é um negócio do outro mundo, é outro nível. É outro nível, né? Então, assim, o olhar para Sergipe tem mudado. Esse farol para Sergipe está muito mais forte, né? Parece que trocaram a pilha, colocaram uma bateria daquela, e o olhar para o estado de Sergipe tem sido outro. O olhar e o cuidado também com o nosso povo sergipano. E no caso aqui da cultura, a gente tem conseguido exportar, esses talentos sergipanos. Nós temos aí uma grande. Eu estava discutindo isso há um tempo atrás. A campanha que nós tivemos mais bem sucedida de Sergipe, a última, né? Pelo menos do que eu tenho lembrança, é a Sergipe Paz de Forró, Sim. da qual eu me orgulho muito, mas Sergipe não é só forró. Né? Então, tivemos a oportunidade de exportar talentos sergipanos para que eles pudessem conhecer a diversidade da nossa cultura. E isso tem colocado, posicionado Sergipe de uma outra forma para o país inteiro. Com certeza é uma injeção de ânimo, né? Às vezes em que as pessoas olham para a gente de uma forma diferenciada. Eu faço muito esse trabalho com meus irmãos da Bahia, tá? Sim. Aquela história do não tem quintal, não, amor, tá? Tem sala na Exatamente. frente. Exatamente. Porque a sala, a porta do gabinete da presidência é sergipana, então a gente tem que ter um respeito. E aí, Tiane, a gente começa, digamos assim, a viver um novo momento,
do nosso setor cultural, acho Sim. que em Sergipe, não só pelo retorno do governo do presidente Lula, né, que ressurge, né, o ministério, essa nova política de aproximar o ministério dentro das suas bases, dentro de cada estado, ter uma pessoa com experiência comandando essa pasta, que é o seu caso, que tem vivência, de conhece as pessoas que estão ali na ponta Na mesmo, ponta. né? Fazendo, não de agora, mas de bastante tempo. E aí você começa com essa abertura do nosso ministro Márcio Macedo também, como você falou, que realmente abre portas ainda maiores. E aí o trabalho começa. Só que acontece, você inicia um trabalho numa terra onde não existia esse trabalho, né? Exato. Você É chega verdade. digamos que uma terra arrasada, vamos E... falar assim, né? Exato, Porque é a gente não verdade. tinha, né, Não esse tinha. trabalho nem Isso. esse olhar para cá. Como é que você chega nesse cenário e qual a primeira impacto? Porque veja, Hum, você agora está um pouco do outro lado do balcão, né? E sim. como é que você tem essa primeira visão, assim, quando você foi nomeada, vamos trabalhar, montou sua equipe, vamos para a rua, vamos fazer. Qual é o primeiro o primeiro impacto que você tem de como está ou como estava, né, Sim. a cultura de Sergipe quando você chega? Você já respondeu, né? Terra arrasada. Mesmo quando eu chego com o bonde andando, né? A gente estava na execução da Paulo Gustavo. E existe uma diferença gritante entre estar na cadeira de gestora e de movimento, né? Os anseios, a visão é diferente. E eu, por vezes, me sentia culpada. Tinha um negócio assim, será que eu vou conseguir dar conta? Justamente porque, como eu venho do movimento, como eu venho da base, eu sei quais são as necessidades. Então, eu disse, será que eu vou conseguir dar conta? Mas aí eu tinha um outro trabalho para fazer, que era justamente de me apresentar enquanto alternativa para a gente conseguir fazer com que essas políticas públicas de cultura do governo federal cheguem de forma efetiva para o setor cultural. E aí eu chego já com o bonde andando, percebo uma dificuldade grande de entendimento e de conhecimento do audiovisual enquanto linguagem cultural. Eu percebo um total desconhecimento por parte das gestões. Por isso não entender por que os 70%, por que os 30%, por Isso que a no contexto distribuição, da lei Paulo Gustavo, já no né? contexto da Lei Paulo Gustavo. Certo. Quando eu, oportunizada pela execução da lei, dou essa volta no Estado, obviamente não consegui né, chegar nos 75 municípios assim, era muito difícil, mas consegui ter contato com todos eles. Certo. Né? Mas estar lá em loco é diferente. E aí você começa a perceber, nossa, são manifestações culturais que estão praticamente escondidas, sabe? Atrás de uma parede de escola, atrás, na beira do rio, sabe? Dentro de uma biblioteca que ninguém viu, ninguém vê, né? Dentro de um museu que ninguém sabe que existe. Né? A gente fala de economia criativa dentro de uma tecelagem que, sabe, as pessoas não observam, as pessoas não veem, e aquilo faz parte da história e da vida de um povo, de uma comunidade. Então eu começo a entender melhor onde eu estou situada e ter contato também, eu sempre deixo claro isso, é a minha primeira experiência em gestão pública. Então, é, eu também tenho aprendido muito, tem sido uma Sim. escola muito grande para mim. Estar próximo de setores culturais com os quais eu não dialogava. Por exemplo, para mim é fantástico a galera do circo, arte Sim. circense. E era uma coisa que eu não tinha contato. Né? Muito, muito, muito raro, muito superficial. E hoje eu consigo ter um diálogo com esse setor que me oportuniza entender quais são as necessidades, né? O que é que eles pensam, como é que eles veem a gestão pública, né? O que de fato chega para eles, na verdade, nada chega para eles. Né? Para Então, eles, um monte de e para eles gente. e para um monte de gente. Então, foi realmente terra arrasada. Eu fiquei muito, muito triste quando eu puxei dados, quando eu puxei relatórios que nos restaram, né? Porque Mas esses dados que você conseguiu achar ainda eram dados do governo mais que federal. estavam no O que governo. estava no governo, o que Entendi. nos restou,
né? E ainda com a defasagem, porque eu acho que esses dados, acho que o Exato. mais atual devia ser 2013, né? Isso. É porque não tivemos políticas públicas, Sim, não tivemos absolutamente nada. Então, o que tinha, o que conseguimos, o que ficou ainda, o que ainda resistiu dos anos sombrios que vivemos, eu tive acesso. Mas também, veja, não é que era defasado, era realidade. sim. Porque quando eu fui me certificar, eu puxei os relatórios e fui a campo para ver se havia mudado alguma coisa. Não havia Não mudado mudou. nada, pelo contrário. O cenário era muito pior do que o que encontrei nos relatórios. Então, aí aquilo, né, bate angústia. Fora isso, as pessoas começam a entender o que significa a chegada desse escritório, essa descentralização do Ministério da Cultura, esse diálogo direto com a esfera estadual com as esferas municipais, ver que as nossas secretarias municipais de cultura viraram diretoria, coordenadoria dentro de uma secretaria que é de juventude, educação, indústria, comércio, o que cultura. Eu ia fazer essa pergunta. Nessa sua comunicação, né, pelos municípios e tal, você tem um número de quantas secretarias de cultura a gente tem no estado de Sergipe? Veja, secretaria, se você chamar de De secretarias, o secretaria. último levantamento que eu fiz na lista que a gente tinha cerca dos 75 municípios, tinha cerca de 36 Caramba, secretarias. As menos da outras metade. viraram diretorias e coordenações dentro de outras secretarias. Administração, esporte, lazer, alguma coisa nesse sentido. Tinha alguma, não precisa dizer o nome do Tá. município, tá? Mas teve algum município que lhe chamou a atenção no lugar que a cultura estava, sei lá, ó, eu fui para um município que era obras, não sei o que, e cultura. Teve, Vários, o que mais lhe vários. chamou a atenção, assim, que você viu que você Vários. podia dizer? Pronto, teve essa que eu acabei de citar. Era esporte, lazer, juventude, indústria e comércio. É como se ele pegasse assim o rabo, sabe? Aí, e juntou tudo e disse assim: ó, eu não tenho dinheiro para isso aqui, eu vou juntar todo mundo. Aí esporte, lazer. Era esporte, lazer, juventude. Nossa, esporte, lazer, juventude. Não eram as áreas prioritárias, que a gente chama de Sim. prioritárias, saúde, educação, essas não. Mas era uma coisa assim, esporte, lazer, era juventude, meu Deus. Esporte, Tinha lazer, muitas barras, juventude. né? Não sei o que, Muitas, barra, não muitas, sei o que, barra, barra, não sei o barra, que, barra. barra, Aí tava mais uma barra. coisa, cultura. Aí eu perguntei, aí eu fiz, mas com quem é que eu converso, assim, sobre a cultura? Aí, a pessoa que estava aqui saiu. Não Assim, tinha nem pronto. ninguém. Eu vou falar com quem? Houve um município, eu também não vou citar, Sim. em que eu liguei para a pessoa que responde pela pasta da cultura, mas ela disse que não tinha condições de conversar comigo, que eu tinha que conversar com a secretária do prefeito. Ô, cara. Então, outro trabalho importante é de empoderar os nossos gestores culturais, Sim. de cultura, né? Nas prefeituras. Eu fiz muito isso. Olhe, preste atenção. Olhe o volume de recursos da PNAB, ainda estava, né, na fase ainda de planejamento, enfim, para fazer o repasse do recurso. Preste atenção, olha o volume de recursos. Essa é a pasta prioritária a partir de agora, porque tem dinheiro. As outras continuam tendo o que sempre tiveram. Mas agora a cultura é novidade. Então, secretário ou secretária, preste atenção, porque você agora é a bola da vez. E aí, quando você leva essa informação, como é que foi recebido? Aí é um exercício. Porque, veja, eu tenho que levar em consideração a realidade local. Né? Uma coisa sou eu colocar isso para um gestor de uma cidade que tem um potencial cultural e turístico como Itabaiana, por exemplo. Outra só acontecer para o sertão. Né? Você sabe que a questão política, né? A questão até cultural mesmo, intelectual, ela, né, precariza um pouco o entendimento do que vem a ser ocupar esses espaços. Sim. Então, é um trabalho constante. A gente tem feito. Recentemente, Solange, que é a servidora do nosso escritório, ela disse assim, Tiane, como ela chegou recentemente, ela acabou Aham. tentando se atualizar sobre o Estado, ela não é daqui. Aí ela disse assim, Tiane, você prestou atenção na quantidade de nomeações que tivemos de dezembro para cá para a pasta da cultura? Por quê? Porque o dinheiro chegou, o recurso chegou, as políticas públicas estão acontecendo e tem que ter que opere. E agora não tem mais desculpa. Não é para jogar na mão do outro, porque agora a gente vai discutir
a gente vai discutir o fomento, a gente vai discutir o edital, a gente vai discutir equipamento cultural, né? A gente vai discutir a manutenção desses equipamentos culturais, como um museu, uma biblioteca, como é que a gente vai manter um ponto de cultura. A pessoa tem que ser do ramo, sabe? Ela tem que ser, minimamente, ela tem que saber o que é que ela está fazendo. Então, assim, qualquer gestor público hoje que venha com aquele papinho de Não dizer vai que a rolar. cultura não tem dinheiro é porque ele não quer Não, trabalhar, é porque né? ele não quer trabalhar. E agora, aí eu também vi uns 3 desistirem, viu? Eu vi. Eu vi. Eu não aguento, não, eu não aguento, eu não aguento, porque o setor entendeu, né? Os gestores podem não ter entendido, mas o setor entendeu. Então, eles já sabem o que é que está vindo. Isso é o governo federal, e aí essa descentralização também ajuda bastante, essa campanha, né, de realmente levar informação. Então, eles sabem, isso não é mais escondido, existe uma plataforma pública, onde está lá, se eu quero usar 5% do recurso, se eu quero usar 10% do recurso, está lá, está todo mundo acompanhando, é público. Então, não tem mais o que esconder. O dinheiro é do povo, tem que ir para o povo, e se fizer errado, o povo vai para cima. Eu acho isso fantástico, porque eu venho do movimento, eu gosto de mobilização. E aí, falando isso para mostrar, para deixar claro para todo mundo, ó, você que está nos assistindo aí, vai começar agora. Papel e caneta, tudo que a gente vai falando, já vai anotando para tirar suas dúvidas. Para a gente exorcizar de vez que com essa nova política, né, do governo federal com a cultura, né, e descentralizar realmente, hoje um gestor de cultura do município, do estado, certo? Quais são programas que estão em curso e que estão por vir, certo? Que hoje o Ministério já né, oportuniza para as gestões. Você pode, só para se citar aqui, a gente Claro, acho que ótimo. começou pela a Lei Aldir Blanc 1, que já Isso, aconteceu, né? isso, Aí a gente vem para a Lei Paulo Gustavo, isso. aí É. siga aí. Então, Lei Paulo Gustavo, vou aproveitar o espaço, né? Nós ainda estamos em fase de execução e o Ministério da Cultura tem sido muito paciente nesse sentido, porque houve de fato uma dificuldade na execução, né? Não foi como a gente esperava, não nos deixou satisfeitos e satisfeitas, isso eu falo enquanto Ministério da Cultura. Não aconteceu como a gente quis, uma lei, não é muito específica, até mesmo pela origem do recurso, que é do Fundo Setorial Audiovisual. Então, tudo aquilo ali foi construído dentro de um movimento na perspectiva de uma lei emergencial para tentar reparar os danos da pandemia dentro do setor cultural. Então, as especificidades a gente começou a perceber, por isso que faz um link com o que eu estava falando agora, de que a gente precisa de gestores qualificados, Sim, né? E a gente percebeu justamente porque a gente estava na fase anterior, sim. gestores que infelizmente Pouco não tinham preparo. condições de compreender do que se tratava, do que se trata a Lei Paulo Gustavo, e nós ainda estamos enfrentando os desafios no país inteiro, não é só em Sergipe também, muito. Todos os dias eu trato da Paulo Gustavo. Isso não se esgota nunca. Eu tava Uhum. falando, gente, coitado de Paulo Gustavo. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso. Paulo Gustavo não descansa. Eu digo, não descansa. Por mais que eu trate de PNAB, por mais que eu trate do que for, mas essa questão da execução da LPG, ela parece que não cessa, sabe? É. E só vai acabar bem pelo que eu estou vendo dia 31 de dezembro. Que é quando assim, saiu todo mundo. E aí a gente tenta fazer esse acompanhamento, tenta fazer essa pressão junto aos gestores todos os dias. Né? Tem uns que já me atendem assim, o que é? Mas eu tenho que fazer. Mas aí você tem Lei Paulo Gustavo e depois, o Isso. que tem mais rolando? Aí a gente vem falar de PNAB, que é uma coisa que eu também quero chamar muita atenção. Né? Eu sei que isso foi vendido, Assim, que a PNAB pra galera, porque, tipo assim, eu sei que é isso. abrevia, né? Mas Não, pra mas é galera justamente entender. na É, abreviação que eu quero aproveitar esse espaço, vamos lá. né? Porque foi muito mais fácil colocar para a sociedade a história da Lab 2, o Lei Aldir Blanc 2. Isso não existe, né? Não é Lei Aldir Blanc 2, porque a Lei Aldir Blanc foi uma lei emergencial, Perfeito. não é? Contando 500 mil brechas, mas o objetivo era que isso desafogasse a vida dos nossos. Agora a gente tem um plano nacional Aldir Blanc,
Por que não mudaram esse nome? Até hoje eu me questiono. Por que não botaram outro artista para a gente homenagear? Porque isso não ia rolar. Mas, enfim, a gente tem um plano nacional que tem o principal objetivo, não é, de manter, né, na verdade, ajudar Momentaneamente, aqueles projetos. não, na verdade, a gente tem um sistema de cultura para a gente financiar. Né? A gente precisa Perfeito. financiar uma cadeia aí existente. Então, o plano ele vem nesse sentido, perpassa por todas as possibilidades de fomento cultural em todos os estados, na nossa diversidade, na nossa pluralidade, e aí com uma duração de 5 anos. Né? A gente está Perfeito. falando de é, mais de 3 bilhões por ano. 3 bilhões. Bilhões por ano investidos no setor cultural. Isso no Brasil, né? Brasil, estou falando Em de Brasil. Sergipe, a gente tá falando de números de Em 20 milhões Sergipe, ano. 20. Isso. Vai dar 20 milhões ano, não é? 20 milhões ano. Não, é? É 20 milhões ano. É? Acho que é isso mesmo, É, né? 20 milhões Eu ano. achei que era 22, não era 22, não. Ó, Não estamos aqui sei. se perdendo. É muito dinheiro. É muito, eu sei que dinheiro É tem. muito dinheiro, é Dinheiro muito tem. dinheiro. Eu achei que era 22. Enfim, é porque também, às vezes, os números vão mudando de acordo com os rendimentos. Eu estava vendo isso, né? A plataforma do Ministério da Cultura, por exemplo, para Paulo Gustavo, o nosso dado inicial era 54 mil, já foi para quase 56, quase 57. Então, tem a questão dos rendimentos, que vai mudando esses números para a gente. Mas a PNAB vem com essa outra característica. Né? É muito importante que a gente esclareça isso para a sociedade civil, porque há um engano sobre o que vem a ser edital. Você falou bastante sobre edital. Eu tenho uma opinião bem particular. Edital não é política pública, edital é fomento. Perfeito. Certo? Nós temos outros setores para alimentar que não somente através de um edital. Porque não é possível que eu vá pensar a reforma ou a manutenção de um equipamento cultural do meu município se eu somente submetê-lo a um processo seletivo, como é o caso do edital. Fora que é uma das tarefas também, né, uma das prioridades da Política Nacional de Blanc, a gente manter aquilo que já existe nos territórios. Porque nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E não se põe comida na mesa com edital, gente. Sabe? Nós temos um setor para fazer girar. Nós precisamos debater, que é algo que me parece muito distante do universo dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do meu estado, que são os direitos dos trabalhadores da cultura. Sim. Isso não é, algo que eu vou precisar chegar, eu tenho que ter paciência, porque eu tô falando, tô chegando numa PNAB para eles entenderem uma cadeia alimentar que vai receber esse subsídio. Aí eu já vou entrar no debate do Sistema Nacional de Cultura, que é bem mais complexo, e eu ainda tenho que fazer o debate dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Para que a galera Né? entenda também o sistema nacional, como é a estrutura do sistema nacional, porque ele tem a estruturazinha dele aí, só para a gente Isso, entender, exato. porque a gente tá falando do programa nacional Aldir Blanc, né? E dentro dele é como você falou, é a injeção de recurso para fortalecer o sistema. Aí que sistema é esse? Agora, outra é interessante. A adesão ao Sistema Nacional de Cultura já estava amarrada na Paulo Gustavo, é porque como nós tivemos muito problema com a execução, isso está passando batido. Certo. Então, foi necessário que o Ministério da Cultura entendesse que precisava amarrar isso de novo junto à PNAB, dando prazo dessa vez. Mas porque esse pacto começa antes. Mas também vamos lembrar, né, que a gente não estava no governo. Então, agora que a gente chegou, Exatamente. aí a gente precisou de fato. Chegou para resolver. Chegamos para resolver. Aí precisamos amarrar isso lá no plano de ação, lá na cartilha e no debate ali com os entes federados. Então, a gente precisa ter aquele nosso CPF da cultura, que a gente chama de CPF. O que é o CPF? C é o Conselho Municipal, P é o Plano Municipal e o F é o Fundo Municipal de Cultura. Perfeito. Isso é um avanço, né? Aí você ali a gente, outra coisa que é outro desafio, que é a gente instituir o Sistema Municipal de Cultura. Veja, é uma construção a 1000 mãos, porque o setor cultural tem que participar, o Conselho Municipal tem que participar, a gestão precisa participar. O que é que nós temos de propostas para o setor cultural de Poço Verde? Eu vou falar de Poço Verde porque
A turma lá tá a 1.000 por hora. O que é que nós queremos, pensamos para esse setor? Como é que nós vamos fortalecer a tecelagem da Malhadinha de Poço Verde? Dona, esqueci o nome dela agora. Mas enfim, dona minha amiga lá, que faz as redes, que faz as cadeiras, né? Como é que ela vai estar dentro do Sistema Municipal de Cultura? Esse fundo vai para ela de que forma? Para quê? Como? Quando? Ela vai receber um subsídio mensal? Através de matéria-prima? Né? Porque não, eu volto para a história do edital. Edital não bota comida na mesa de ninguém. A gente sabe, estamos vivendo isso atualmente. Né? Se eu fosse depender de edital, eu sou fruto. Meu pai criou os meus irmãos com arte e com a cultura. Meu pai é artista desde que eu me conheço por gente. Então, eu que viver. Se eu fosse viver de edital, meu Deus do céu, tinha perdido uns quilos, é bem verdade. Só. Porque fora isso, não é isso que a gente, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente fomenta. A gente precisa que esse sistema federativo ele aconteça de fato. E ele vem lá do pequenininho até a gente vai, para mim vai ser a apoteose. Eu vou aproveitar o espaço para mandar um abraço para Gustavo, que eu já disse a ele que nós vamos fazer um negócio muito bonito que ele vai fazer. Nós vamos ter sistema estadual de cultura robusto, interessante, pensando todo o estado de Sergipe, toda a cadeia produtiva cultural, todo o setor cultural de Sergipe. Nós vamos fazer um grande ato, porque vai ser, eu não tenho dúvida disso, vai ser um momento histórico para o nosso estado. Então é isso, assim, é um trabalho de formiguinha, e através desses sistemas municipais, você imagina, nós 75 municípios, para a gente pensar esse CPF da cultura para todos eles, sensibilizar os gestores no que diz respeito ao fundo. Essa construção, me corrija se eu estiver errado, ele, além de você ter um diálogo com a gestão executiva, você precisa ter um trato também com a legislativa também. Com o legislativo também. Para você instituir esse CPF, né? Exatamente. Porque, por exemplo, pra gente... Eu vou tirar minhas dúvidas aqui também, viu? Claro. E aí você já pega aí seu caso. Vamos tirar a dúvida aqui junto, viu? Estamos junto aqui nas dúvidas. Por exemplo, pra gente fazer o sistema municipal, né? Aí, primeiro, conselho. Como é que se cria o conselho? Bom, o conselho ali a gente tem a gente trabalha com. A gente trabalha ótimo, mas parece que sou eu que faço, né? Enfim. Isso pode ser provocado tanto pela gestão quanto pela sociedade civil. Certo. Geralmente pela sociedade civil. Perfeito. Né? Constrói-se uma espécie de chamamento público de entidades, de movimentos que queiram ter essa representação dentro do conselho. Perfeito. Né? Geralmente a pasta da cultura da gestão é quem dá esse suporte, esse subsídio a esse grupo. Tô partindo do... Perfeito. Tô saindo de um universo que não tem nada. Sim, não tem né? nada. E a partir dali eles lançam... É uma eleição mesmo, né? Certo. Funciona como uma eleição. E aí você pega esse suporte lá da gestão, constrói esse chamamento e publica, né? A publicidade é parte obrigatória desse processo. E aí essas representações colocam seus nomes à disposição. Abrem para votação. Isso é muito particular de cada município, eu já percebi. Porque, assim, no normal, que a gente chama de normal, né? Tem um momento da defesa das candidaturas e tal. Tem outros lugares que a gente tem que adaptar à realidade. Sim. E aí eles são convidados a defender as suas candidaturas e tem uma eleição. Após a eleição, constrói-se respeitando todos os critérios, né, de cotas, né, de paridade, tem tudo isso quando a gente já avançou nesse debate. E aí a gente tem um processo, né, de composição, de posse. E os conselhos, interessante também a sua pergunta, porque me parece que as pessoas não entendem muito bem qual é a função dos conselhos municipais. Perfeito. Eu percebo que alguns poucos municípios que têm esses conselhos instituídos, está há mais de 10 anos. Sabe? Que vocês são figuras históricas dentro do setor cultural do município, mas que sequer discutem qualquer política pública que aconteça no município. Porque acho que a função tem um pouco de fiscalizador e de propositura. E de propositura, exatamente. Mas, assim, nós temos conselhos que estão instituídos, mas não estão ativos. Perfeito. Né? E a gente vai precisar passar por essa reformulação também. A gente
Ainda estamos concluindo, na verdade, esse levantamento. E aí passou do conselho, aí eu preciso ter um fundo. A gente precisa ter o plano. Ter o plano, desculpa. Ter o plano para chegar no isso. fundo. Exatamente. E aí esse plano? Esse plano, aí é o planejamento mesmo. Aí a gente junta ali gestão, conselho e sociedade civil. Perfeito. Né? Junta todo mundo e vamos debater, porque o plano é o que a gente quer. Certo. Né? E aí, sempre, obviamente, a presidência do conselho, o secretário ou secretária e o gestor municipal é quem toma a frente e tem a tarefa de sistematizar esse plano municipal de cultura. Mas aí depois dele feito, o executivo tem que apresentar aí isso na Câmara de vai Vereadores. para a Câmara de Vereadores. É lá onde ele vai ser aprovado e aí a gente parte para o Fundo Municipal de Cultura. Certo. Que aí também parte da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores. Esse então, né? Falou em dinheiro, é nosso pessoal lá. Mas isso vem. Legislativo. Mas esse plano e a criação desse fundo vem do executivo. Do executivo, exatamente. Aí eles fazem essa proposta, né? Porque você tem que analisar o orçamento, Perfeito. tem que saber qual é o recurso que você vai remanejar. Porque aí, nesse caso, na construção do fundo, é onde dentro do orçamento da cidade vai dizer, ó, isso tantos por cento vai ser para a cultura. Exatamente. Então, assim, já que vocês estão pegando uma aula de como funciona, então, assim, para aquelas cidades, para aqueles municípios que eles não têm esse sistema, então, assim, além da sociedade civil se mobilizar a priori, né? Porque pode-se criar o conselho através da própria sociedade civil, exatamente. né? Na verdade, é o mais indicado. É o mais indicado, né? É. E aí, assim, depois, não adianta só fazer a pressão, porque muita gente, nessas discussões e tal, faz muita pressão só no legislativo e esquece que, às vezes, o legislativo ele não pode gerar despesa para o município. Exato. Quem gera despesa é o executivo, né? Exatamente. Então, tipo assim, nessa construção cultural, então, para você que está nos assistindo, que está ou na capital, que a gente não está ainda 100% com essas coisas, né? Ou no interior, que ainda não está, né, totalmente instituído esse CPF, vamos dizer assim. Vocês já estão aprendendo a sigla CPF, Conselho, Plano e Fundo. Coisa de ministério. O ministério gosta de sigla. O pessoal do ministério adora uma sigla. Então, assim, é muito importante que se faça também essa cobrança a nível executivo. Exatamente, perfeitamente. Às vezes a gente encontra, né, uma prefeitura ou outra que tem essa sensibilidade e age de forma mais rápida. Quando não, de fato, a gente precisa ter essa pressão popular, né, essa pressão da categoria do setor cultural que fazem, de fato, as coisas acontecerem. O que é que eu tenho para você, se você me perguntar, Tiane, qual é o seu diagnóstico? Como é que você acha que a gente vai conseguir atingir esse objetivo em Sergipe? Eu já estou ciente de que a provocação vai ser do escritório. Isso eu estou muito ciente. E muito disposta. E minha equipe também muito consciente disso. Vai ter que ser provocado por nós. Então vamos fazer. Seja através da pressão popular, da sociedade civil, e seja com o Poder Executivo, com as gestões municipais. Eu quero chegar já nessa questão de pressão e a gente falar de união, a gente falar digamos assim, da união do setor, mas aí a gente falou só pra gente não perder o raciocínio das possibilidades, que vai que tá vendo um gestor aqui já e disse, que história é essa que tem dinheiro? Eu quero saber onde tem. Então a gente passou pelo Programa Nacional Lei Aldir Blanc, que mais de outros projetos, né, um gestor hoje de qualquer município de Sergipe, ele pode ter acesso, ou até o próprio fazedor de cultura, que não é só o edital que tem na cidade dele e no estado dele, né? Exatamente. Você fala do âmbito federal para o municipal. Isso. Então, nós temos aí para trabalhar, inclusive, junto com a PNAB, que é também o nosso Cultura Viva, né? A gente precisa ter muita atenção para esse Cultura Viva, porque não é só aquela porcentagemzinha que está na PNAB lá no plano de ação, no PAC, nossos gestores já estão cientes, já que eles solicitaram os recursos, o Sergipe teve 100% de adesão à PNAB, ao Plano Nacional de Blanc. Teve adesão de 100%. 100% do estado. Então, ficamos ali em cima. Todos os municípios estão aptos, a poder não, né? Já receberam. Já tem dinheiro em caixa. Já tem dinheiro na conta, né? Referente ao ano 2023. Por uma questão orçamentária,
houve um atraso, de fato, no repasse, então ele se esgotou em fevereiro desse ano. Perfeito. E aí os gestores têm até dezembro para executar o orçamento de 2023. Perfeito. E o orçamento de 2024, que é esse recurso equivalente ao ano 2024, chega agora no segundo semestre. Legal. Isso. Então, E aí, já tem... e o outro sistema é o Cultura Viva. Temos o Plano Nacional Cultura Viva, que ele tem, na verdade, um foco mais na base comunitária. Certo. Né? Nós temos os pontões de cultura, que são, na verdade, várias organizações da sociedade civil que têm vamos dizer assim, um cunho mais cultural mesmo, né? Porque ele pode ser temático. Por exemplo, um pontão de cultura podem ser 5, 6 quadrilhas. Certo. Né? Ele pode ser temático, pode ser do audiovisual, pode ser do teatro, pode ser de qualquer Esse linguagem. pontão, ele é... Qualquer pessoa pode abrir, tem que ser uma Tem que associação, ser associação, tem que ser uma pessoa associação. jurídica sem fins lucrativos. Perfeito. Certo? Aí ele pode buscar a sua certificação no site da Política Nacional Cultura Viva. É muito simples, está lá. Quando abre Política Nacional Cultura Viva, acho que é o segundo ou é o terceiro botão. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo nos comentários, eu vou botar todos esses links que ela tava. Ela vai me comprometer em mandar esses Eu links. mando E a gente sim. vai deixar esses links. Então, tudo que a gente falar aqui, PNAB, Lê Paulo Gustavo, Cultura Viva, os outros que ele vai falar ainda. A gente vai botar esses links pra galera já curiar, que é importante, né? Perfeito. Então, é só puxar essa certificação. Essa certificação, na verdade, ela ajuda o Ministério da Cultura a rastrear quais são as OSCs, ou as organizações, os grupos, as comunidades que têm um trabalho a nível cultural, principalmente nas áreas mais complicadas, vamos dizer assim, do nosso país, né? É mesmo uma luz para o Ministério da Cultura para nos enxergar. A verdade é essa. Isso, eu percebo que no caso de Sergipe, a gente concentra mais isso nas comunidades tradicionais. Eu acho que o Cultura Viva, ele acaba abarcando mais as comunidades tradicionais. Você já tem algum dado, assim, de quantos pontões a gente já tem em Sergipe? Não, por quê? Mas a notícia é boa. Por que eu não tenho esse dado? Porque quando eu chego para o escritório, que eu fui a Brasília a primeira vez, depois de nomeado, eu saí muito triste, porque o país inteiro puxando, né? Todos os escritórios puxando. E quando eu puxo de Sergipe, tinha apenas 36. Mas como assim, gente? Não tem nenhum por município. Aí, quando eu vou entrar em contato com todos eles, porque tivemos um edital para os pontos de cultura, 8 não sobreviveram. Né? Então, 8 não sobreviveram, apenas 28 estavam ainda ativos. Quer dizer, ativos não. Existiam, mas, né, capengando, ali tentando sobreviver dentro da sua comunidade. Muitos deixaram de executar ações culturais e passaram para um trabalho social, porque era necessidade primeira da comunidade, visto os anos que nós vivemos. Então, 28 apenas. E aí, isso nos deixou numa situação difícil, porque o primeiro edital que saiu para isso exigia esse certificado. Entendi. Então, em pontão de cultura, a gente só tem um. Porque você tem, só para ficar claro, então a gente tem os pontos de culturas e os pontões. Os pontões de cultura. Certo. Isso. O ponto de cultura, para você conseguir ser, você tem que passar por um edital. O pontão de cultura? O ponto de cultura. Não, ele não, veja. Para o Ministério da Cultura, é ponto de cultura aquele grupo, aquela associação, ou aquela base comunitária, ou aquela escola que tem ação cultural dentro da comunidade. Certo. A certificação é preciso que você solicite. Perfeito. Então, quando você vai lá no site que você solicita o seu certificado, o Ministério da Cultura avalia, tá ok, ele manda de volta o seu certificado. E aí, com esse certificado, você está apto a acessar esse e outros programas. Recurso através do Programa Nacional Cultura Viva. Perfeito. Certo? Maravilha. E aí, porque existe esse recorte dentro da PNAB também, dentro do Plano Nacional de Blanc. Então, você passa a ser visto, vamos dizer assim, pelo Ministério da Cultura. Seria uma espécie de mapa pra gente. Perfeito. E tem já, você sabe, já tem um valor destinado para Sergipe, para esse valor? Sim, são 20%.
Eu estou 20% muito da, feliz com isso. 20% da política Da nacional. Política Nacional Aldir Blanc. Ela precisa ser destinada para as comunidades vulneráveis, Perfeito. certo? Para os setores vulneráveis, em especial periferias. Então, se a gente está falando de 22 milhões por ano, então a gente vai ter 20%, Isso, dá 22, dá quase 4 bilhões e 400 só exato. para esse Só programa. para esse programa. Agora, o que é muito importante, isso não quer dizer que se esses pontos de cultura já estão sendo vistos, vamos dizer, pelo Ministério da Cultura, que o gestor não tem a responsabilidade. Veja, o gestor tem responsabilidade, mas a comunidade também precisa se organizar. Perfeito. Né? Vamos parar com essa. Eu acho que a gente precisa muito repensar esse posicionamento de só sentar na mesa e dizer, ninguém faz nada por mim. A gente precisa se organizar, a gente precisa evoluir, a gente precisa se informar. Essa é uma questão também que é prioridade para o Ministério da Cultura, que vem aí com o nosso Comitê de Cultura, que é capacitação, formação e comunicação. Exatamente. A gente precisa chegar na base, eu sei disso. Eu sei o que é descer para o Médio Sertão e as pessoas olharem para mim e dizer, eu não acesso porque eu não sei o que é. É você ver um mestre e uma mestra da cultura que analfabeto ou analfabeta, que tem 2 ou 3 filhos ou netos que precisam trabalhar o dia todo porque precisa botar comida em casa, mas é aquela personalidade da cultura, não é para nós, faz parte da nossa história e ele não tem como acessar esse recurso. Então a gente precisa realmente ter um olhar especial para isso. É uma tarefa fácil? Vai acontecer amanhã? Não. Mas eu acho que. Acho não. Com certeza teremos. Vamos avançar Sim. nisso. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a gente também precisa provocar a sociedade civil. Mesmo aqueles que estão situados em locais, né, mais vulneráveis, eles precisam sair dali. Nem que a gente vá lá e tire. Mas o gestor tem essa responsabilidade de mapear essas comunidades. Ó, e aí a gente falando para conscientizar gestor, então a gente já falou aí de Paulo Gustavo, 56 milhões. Pinab, 22 milhões. Aí eu venho desses 22 milhões, 4 milhões e 400, mas eu tô falando aproximado. Mas 4 Aproximado, milhões e isso. 400 pro programa Cultura Viva. Que mais de projeto tem? Porque o governo federal tá cheio de oxigênio aí no pulmão Tá. Na pra verdade, cultura. exato. A gente precisa também pensar as nossas vinculadas. Né? Nós temos editais específicos das vinculadas. Olha a volta do edital. Sim. Porque as vinculadas, esse recurso, para chegar de fato, serão através de edital. A gente está falando de Fundação Palmares, a gente está falando de IBRAM, a gente está falando. IBRAM, museu, tá? A gente está falando de Fundação Palmares, a gente está falando de Funarte, Fundação Nacional de Arte, que pela primeira vez a gente vê um olhar diferenciado da Fundação para Sergipe, porque a gente praticamente não existia, né? Só na revista, na última página. Então, tem esse olhar diferenciado e a gente não pode deixar também de citar a Lei Rouanet, né? Que ela também tem possibilitado uma injeção de recursos bem significativa no estado de Sergipe. E a Lei Rouanet, assim, ela não é só para a sociedade, Não né? O exata. ente público O ente também pode público, acessar. exatamente. E temos a cultura voltou, né? Voltou a ser a menina voltou não, né? Passou a ser a menina dos olhos. Tivemos um edital da Petrobras agora, estamos falando de 250 milhões investidos no setor cultural. Né? Então, uma primeira fase. A gente tem de volta a Petrobras, que sempre foi parceira do setor cultural, sempre oportunizou, inclusive eu também sou fruto de um projeto da Petrobras, né? Meu pai também sempre já teve projeto cultural patrocinado pela Petrobras na minha adolescência. Então a gente tem de Ontem, né? volta. Ontem. Ontem. Ontem eu fiz, né, 15 anos. Essa cara de Pois menina eu tô uma ontem. cara de menina. Mas, enfim, e nós temos aí Vale do Rio Doce também, né, despertando novamente esse olhar para a cultura, pensando uma forma também de fortalecer o setor cultural. Enfim, temos. Itaú Cultural nunca deixou de atuar, mas tivemos agora, recentemente, 2 projetos sergipanos contemplados pelo Itaú Cultural. Qual foram os projetos? Eu não vou lembrar o nome, não. Eu sei que um é do circo, olha, fiquei muito feliz. Um é da arte circense e o outro eu esqueci. Mas tivemos dois projetos sergipanos contemplados. Temos Banco do Brasil Cultural também, Perfeito. né? Que também não deixa de ser um parceiro nosso.
Enfim, nós temos várias oportunidades. Aí são parceiros, claro. Agora, o governo federal, a gente precisa executar, né, David? Porque ano passado foi uma enxurrada de edital das nossas vinculadas. Essa movimentação, essa mobilização, ainda para concluir a LPG e a PNAB, isso nos demanda muito fôlego, não só espiritual, eu vou dizer assim, mas financeiro também. Você Financeiro, eu acho que imagine de saúde mental, é de você muita imagine coisa, para a né? gente colocar todo o país. Isso eu estou falando do que eu estou em Sergipe. Eu tenho 75 municípios. E quando você desce para o sul, que a criatura tem 417. Enfim, quando você desce para a Bahia, que são não sei quantos, enfim. Porque a gente pensa realmente a nível de país. Né? E no Nordeste, a gente tem feito um trabalho também de integração dos escritórios do Ministério da Cultura para a gente entender quais são as nossas necessidades a nível de região, né? E se fortalecer. Por exemplo, é uma proposta nossa que é uma proposta somente nossa, tá? A gente está pensando ainda, tentando ainda convencer quem a gente precisa convencer. Um recurso direcionado para o movimento junino, por exemplo. Ele não existe ainda. Sim. Ainda vai existir, porque a gente vai brigar por ele. Então, nós temos necessidades específicas a nível de região, que também é uma tarefa nossa. Então, nesse momento, a prioridade do Ministério da Cultura é findar a LPG, é passar pela PNAB, porque no primeiro ano que a gente deixa tudo alinhado, o próximo é tranquilo. Né? Junto com a Política Nacional Cultura Viva e o Sistema Nacional de Cultura. A gente vai dar um trabalho imenso. Acredito. Passado um ano, pelo menos, aí a gente parte para as próximas propostas, políticas públicas e ajustes, né? Junto aos entes federados. A gente quer muito pensar essa gestão tripartite e bipartite, né? Que é pensando União, Estado e município. Ô, Tiane, e aí, perguntando assim pra você, hoje a sede do Ministério fica na Rua Na Pacatuba. Rua Pacatuba 171. Nós estamos lá acolhidos pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? A Superintendência Regional do Trabalho, nosso amigo Cláudio Caducha. E a gente fica ali no segundo andar, logo do lado do elevador. E lá a pessoa pode procurar lá, se informar do que está acontecendo. Como é que funciona esse atendimento lá? Então, obviamente, a gente constrói uma agenda, né? Porque assim como a gente tem essa possibilidade de fazer esse atendimento presencial na capital, a demanda do interior é muito grande. Então, a gente tem agendas no interior, né? Por exemplo, amanhã Dênio está em Simão Dias, as meninas têm tarefa de sistematização, a gente entrega planejamento todo mês, trimestre e semestre ao Ministério da Cultura. Então, a gente está lá presencialmente todos os dias, temos o atendimento, a gente busca fazer esse agendamento para ninguém ficar esperando, né? Sim, E claro. ninguém dá com a cara na porta. Então, a gente busca fazer esse atendimento presencial, acho que é para as dúvidas, inclusive. E os canais? Você tem alguns canais próprios do escritório Temos. local mesmo? Temos. O telefone é o meu, que todo mundo sabe, tá aí, né, na vida. Vamos botar aqui nos comentários Bota aí, aí. aí você tem meu telefone, você pode botar aí. E por e-mail nós temos o escritório.se@cultura.gov.br. E o meu, que é o tiane.araújo@cultura.gov.br também. Nas redes sociais, você tem algum perfil Nas redes específico? Ainda sociais, não. não. Ainda não temos perfis institucionais. Isso é algo que a gente precisa avançar. Imagine você, né? Surgir 27 novos perfis de Ministério da Cultura no Instagram. É uma loucura, gente. É. Então, isso precisa ser uma ação ordenada, organizada, com linguagem definida. Então, a gente entendeu que a gente precisava dar primeiro uma organizada na casa, né? Para a gente partir para isso. Mas o seu também você pode tirar dúvida, a pessoa pode ir lá tirar Posso, dúvida, né? O claro, seu, claro, como é claro. que a gente Fazem acha isso você lá direto. no Arroba Instagram? Tiane Araújo, todo mundo faz isso. Arroba Tiane Araújo. É só me chamar que eu vou. Já diria o mestre Theo, né? Mas Tiane, assim, tá bem massa. A gente tá se aproximando do final, mas assim,
Eu acho que o caderninho tá todo rabiscado, as siglas e tal, a possibilidade. Se a gente tiver um gestor aqui, acho difícil ele dizer que a cultura não tem dinheiro, porque você já mostrou Não aí que tem pode. diversos programas, né? Agora eu queria saber de você o seguinte, dentro da sua atuação, você obviamente está vendo mudanças acontecerem, você está vendo, é notório que depois que você começou a atuar com o escritório, os gestores estão querendo pelo menos saber mais e se colocando mais à disposição para realmente criar junto com você aí esse sistema, né, de Sim. cultura. O que que você, assim, teve alguma ação, alguma conversa, alguma intermediação que resultou, tipo assim, ó, uma cidade que nem pensava em institucionalizar o sistema mesmo, um conselho, que ninguém nunca. Como aquele caso que você deu, que disse, a menina de cultura, você tem que falar com É. a chefe do prefeito. Teve algum despertar que você, tipo assim, poxa, a gente que provocou isso e essa semente tá caminhando por si só. Sim, tem um caso bem interessante, não vou citar o nome, mas o gestor, ele, quando ele olhou para mim, a primeira coisa que ele disse foi: eu queria dinheiro para reformar o centro cultural. Você tem como me dar? Digo, como é que eu vou lhe dar o dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, amigo, não dá para fazer um Pix. Mas a gente pode buscar caminhos para isso. E aí eu percebi que a partir da nossa conversa, das orientações, inclusive da apresentação do que venham ser as políticas públicas do governo federal e de todas essas possibilidades que a gente colocou aqui, ele conseguiu o recurso para reformar o centro cultural dele. Né? Eu espero muito que essa obra seja rápida para eu estar aqui ainda, para poder ir lá inaugurar. Já percebi, já vi que a nossa presença provocou, por exemplo, um gestor, infelizmente, eu digo infelizmente porque perder emprego nunca é bom, mas a mudar o seu gestor municipal, porque percebeu que ele não tinha condições de operar o que estava por vir. Outro caso que me chamou muita atenção também, mesmo com todo esse debate, David, você acompanhou. São 4 anos já de debate de LPG, né? Já, Já vamos pro quase. quarto, né? Né? Foi, 2021, 22, foi 23, 24. 2020. Pois, 20. A primeira conversa de lei Paulo Gustavo aqui em Sergipe Foi foi em 2020. novembro de 2020. Pronto, então, como foi novembro de 2020, aí eu acabei contando 21, porque eu acho que foi quando a gente começou de fato a se organizar. É, Então, aí eu contei 21, 22, 23, 24, esse é o quarto ano. E quando eu chego, quando eu cheguei nessa cidade que a gente foi falar sobre, aí era uma gestora, menina nova, ali, colocaram ela ali, né? Era uma ocupação de espaço. E ela olhar para mim e dizer assim: olha, eu não sei o que fazer. Eu preciso que você me ensine. Eu disse, super entendo, né? A gente que vem também da política, a gente sabe como essas coisas funcionam. E eu disse, vamos começar, né? E hoje nossa, ela fala comigo sempre, né? Toda semana, e é sempre, é, puxa, que massa, tal, vamos descobrir, vamos fazer, né? Já tive, é, é, na verdade, que intervir, por exemplo, em disputas políticas dentro do município para que a gente tivesse a aprovação, né, de uma adequação orçamentária, que é o passo número 1, né, de para a gente utilizar esse recurso federal dentro dos municípios. São muitas histórias, assim, eu coleciono histórias aí dentro do nosso estado. O que é interessante para o meu diário, mas que inicialmente me deixou um tanto quanto desesperada, porque a gente precisa dar esse resultado, né? A gente quer ter aquele relatório e às vezes é difícil você até mesmo conversar com o gestor. Quando eu falo do gestor, é porque eu tô buscando muito, um trabalho, um esforço nosso do escritório, de trazer de fato o gestor de cultura para próximo do escritório, perfeito. né? Eu converso com o prefeito, adoro conversar com os prefeitos e as prefeitas. Mas eu acho que é uma tarefa nossa também empoderar essas figuras na pasta da cultura.
Até porque ela é empoderada, ela é de posse do que de fato ela pode fazer. Eu acho que ela acaba trabalhando de uma outra maneira, com outro olhar, com uma outra sensibilidade. E mudar vidas a partir disso, né? E reoxigenar também, né? Encontrar senhores e senhoras, mestres e mestras de cultura popular que olham para você e dizem: Ô, minha filha, olha, a gente estava aqui esquecido, ninguém olhava para a gente, né? E eu, poxa, poderia ser minha avó, né? E conhecer, tenho conhecido figuras incríveis estado afora, sempre que posso provoco. Uma outra coisa também que eu guardo muito na memória, fui convidada, acho que tem um mês mais ou menos, eu fiz parte de uma banca examinadora de uma turma de publicidade da UFES. Eles Eu me vi isso no seu convidaram, Instagram. eles me trouxeram um projeto incrível. Gente sergipana negritude, sabe? E eu fico mexida porque, assim, eles lembraram de mim, sim, sabe? São figuras que não estão no meu dia a dia, no meu campo de visão todos os dias. Agora sim, né? Mas antes não. E, mas eles lembraram de mim ali. Então, acho que a gente deixa não gosto muito dessa palavra não, mas é o que eu estou encontrando agora. A gente deixa um legado, né? Tanto para aqueles que vieram muito antes de nós, quanto para quem está chegando agora. Eu acho que esse trabalho, Tiane, que você vem fazendo, né, com o olhar e a qualificação que você tem de ser uma representante de fato do nosso setor. Você viveu do setor no contexto familiar, né, como você Sim, falou, seu pai alimentou a sua família com a arte e com a trabalhando com a cultura. arte e com a cultura, né? Você se profissionalizou, Isso. né, dentro da arte e da cultura, e você tem essa grande missão que, da forma que você conta, eu não tenho dúvida de lhe perguntar isso, que, por exemplo, eu acho que por ser gipano, para que a gente quebre essa questão de tipo assim, porque não é valorizado, cadê a valorização dos artistas, cadê a valorização da Isso. cultura? Eu acho que primeiro muitas pessoas precisam entender o que é cultura, né, do processo identitário, Identitário. sabe? E eu tô percebendo em todas as ações que você falou aí, sempre parte de você primeiro fazer ele pertencer àquilo ali. O gestor, quem está cuidando daquilo, ó, cara, isso aqui é importante porque faz parte da identidade do seu município. E a Isso. partir disso você desenvolver toda a questão política e toda a questão de trabalho para aquilo acontecer e fazendo, na verdade, esse movimento. Porque é que acontece? Como a gente já está no movimento nacional, a cultura voltou, eu acho que aqui em Sergipe é que nós temos a cultura, esse movimento É. de afirmação. Então, para mim fica muito claro na sua conversa e na sua trajetória, e no seu sorriso, e no seu olhar emocionado quando você fala que foi lembrada numa tese de monografia da universidade, da academia, pelo É. trabalho que você faz de luta, de resistência, de mostrar que aquilo ali de fato são os trabalhadores, sabe? É a É. identidade do nosso povo, a gente tem cultura sim. A gente precisa ficar importando de todo De mundo. A gente todo mundo, pode, a gente exato. pode sofrer influência, Claro. entendeu? Normal, todo mundo tem Normal. referência, mas a gente tem o Isso. nosso jeito, a gente tem o nosso DNA sergipano, né? Então É. isso me deixa muito feliz e animado pro futuro de saber que a gente tem Tiana Araújo Oh, dentro, né, de Sergipe, sendo esse farol da gente lá dentro de Brasília. E já lhe agradeço por isso, os- principalmente você ter se predisposto a gente bater esse papo agora numa outra temática, É. né, de saber esses desafios que você está enfrentando e dizer, não desista. Sei que é difícil, a equipe, É né, é menor do que difícil. você gostaria, Isso. mas não desista porque se faz necessário. Ai, poxa vida, que bom, assim, é difícil, o dia a dia fica cada dia mais difícil, embora a gente tenha esses acalentos, né, esses abraços, esse reconhecimento do trabalho. É difícil, mas a gente faz o que ama, então a gente vai carregando, aí vai trabalhando, 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 eu quero chegar, quando entregar essa tarefa, quando passar a bola, o que é muito importante, passar a bola, que as pessoas compreendam
a importância do que foi desenvolvido. Eu estava dizendo isso há pouco tempo. Gente, esse espaço que estou ocupando, daqui a 15 anos, ele vai estar melhor estruturado. Ele vai ter caráter de superintendência, ele vai ter recurso próprio para poder auxiliar, né, fazedores, artistas, ações culturais dentro da capital e do estado inteiro. Então, quem chegar vai estar com uma outra estrutura. E eu quero muito que esse dia chegue. Eu não vou estar lá não, tá? Porque eu quero passar essa bola aí. Mas é uma responsabilidade e também uma honra poder ajudar a conceber esse espaço. É, porque o início é sempre muito difícil, né? Nossa, é incrivelmente difícil. Em todas as vertentes, de todos os lados. Mas faz parte. Alguém tinha que começar. Exatamente. Pronto, alguém tinha que começar. E eu fui a sorteada nesse negócio aí. E vamos conversar. Eu lhe compreendo muito quando a gente resolveu aqui abrir a Badalanda. Ah, não, vou abrir uma gravadora aqui em Sergipe. Todo mundo me chamou de maluco, de doido. Não, não tem nem negócio do ECAD aqui, você vai abrir um negócio desse e tal. E a gente já tá aí há 3 anos, 78 artistas, e a coisa só evolui. Mas acima de tudo precisa dar esse start, Precisa. né? Exatamente. Eu acho que o nosso presidente foi muito feliz com essa proposta e, inclusive, de não deixar morrer, né? Realmente cumprir aí a palavra dele e de fato fazer acontecer. Eu quero, inclusive, sinalizar que a gente vai ter um outro braço muito importante, que é o Comitê de Cultura. Isso é algo que a gente está resolvendo ainda com a base de Brasília, mas nós teremos também esse braço importante. Inclusive, eu quero voltar aqui para a gente falar sobre Não, com ele, certeza. Aqui a né? porta tá sempre aberta. Quando você tiver novidade, traga, porque a gente pode fazer até episódios temáticos, né? Me Isso, comprometo, exato. inclusive, nessa parceria com vocês no Ministério, de a gente fazer programas temáticos para a gente tirar Para a dúvidas, gente porque tirar dúvidas, muita exato. gente tem muita dúvida. E o que acontece? Veja, se todo mundo for bater lá na sua porta, talvez É, você não vai conseguir atender todo mundo, né? Muita exatamente. gente. E eu acho que esses espaços de a gente ter um bom debate, sabe? Sem muito achismo, sem muita demagogia, falar É, no popular, sem isso. muito milindre. É, Eu tenho um cliente que grava aqui, né? Tudo é muito milindre. Sem muito milindre, tipo, papo direto, porque aí você já teve provas que quando o fazedor da cultura, o trabalhador da cultura, ele consegue ter o mínimo do entendimento, ele ele entrega, entrega. ele consegue entregar, né? Fato. E aí quando você me fala que uma das missões que você tem lá é a questão da formação, entendeu? E da Da capacitação do capacitação. nosso setor, eu não tenho Isso. dúvida que quando isso chegar, a gente vai voar. A gente vai ver, eu também acho, também acredito. E o comitê ele vem com essa característica, inclusive de potencializar essas fases que eu acabei de colocar. Então, a parte da formação e da capacitação vai ser muito importante. Nós temos parceiros muito importantes e fiéis, que é o Instituto Federal. A- no caso do Nordeste, a nave-mãe é o Rio Grande do Norte, que sinaliza para os estaduais, né? E, obviamente, que Sergipe vai ter aí seus agentes territoriais culturais. Então, a gente vai ter uma galera aí infiltrada nos nossos territórios. Mas aí a gente chega também com esse Comitê de Cultura, que é também uma inovação, que é fazer gestão através das organizações da sociedade civil, Perfeito. né? Sergipe vai avançar nisso. E eu digo Sergipe vai avançar nisso porque outros estados já avançaram nisso. O estado do Ceará, por exemplo, já avançou nisso. E Sergipe ainda não avançou. Mas é um trabalho que nós vamos fazer de capacitação e de formação para a gente chegar aí. Temos OSCs capacitadas? Temos, mas talvez não a maneira que o Ministério precisa para entregar essa tarefa de fato. Está aqui o recurso, opere e só me dê o retorno, né? Então, estados já avançaram e Sergipe. Esse é um compromisso nosso também. Porque quando é uma defesa que eu faço a quem seja contra, tá? Porque tirar Mas isso normal, ser é contra sempre vai ter um tirar a contraponto. gestão de cultura da mão do poder executivo é uma ruptura, é um processo de ruptura. Com certeza. Então, imagine você, o Ministério da Cultura, ele injeta o recurso nas organizações da sociedade civil e oportuniza a própria sociedade civil a executar as políticas públicas que pertencem a ela, que são para ela. Então, esse é um processo de ruptura que a gente também vai ter aí no nosso caminhar,
vai provocar muito debate. Eu estou enlouquecida para esses debates, porque eu sei que vai ser de altíssimo nível. E me chame quando tiver esse debate, você sabe que eu gosto de um bom debate nessa área aí, Claro, por claro, favor. claro, claro. Eu Pode preciso deixar. fazer duas perguntas antes da gente terminar, Tá. porque muita gente pergunta e tal, como é que tá? A primeira pergunta é, Lei Paulo Gustavo, Sim, no governo de Sergipe, alguma sim. novidade? Então, eu tenho uma troca muito interessante, né? Tive a oportunidade aí de conversar com o Gustavo, né? Me recebeu, me parece um cara muito bem intencionado e muito disposto a resolver todo e qualquer problema que seja necessário para que esse recurso não seja em absoluto devolvido à esfera nacional. Então, temos alguns problemas, de fato, e ele coloca para mim que coloca quais são as possibilidades de solução, mas eu seria indelicada de publicizar isso. Mas o que eu posso dizer é que fiquem tranquilos, embora seja angustiante todo o processo, embora a demora esteja muito grande, os cronogramas não tenham sido cumpridos, mas fiquem tranquilos porque isso vai ser resolvido. E vocês estão acompanhando. Estamos acompanhando, sim. Nós vamos resolver, não tenha dúvida disso. E acho que Gustavo, junto com a nova equipe dele, ele está, claro, montando ainda, mas ele está muito debruçado sobre a problemática da Paulo Gustavo. E eu não tenho dúvida disso, que junto com o Ministério da Cultura, inclusive em parceria com o nosso governador também, que está muito sensível, entendeu, está muito sensível a isso, vai ser resolvido sem sombra de dúvida. Pronto. Você acabou respondendo uma outra pergunta que nessa a gente teve uma mudança recente, né, de gestão no governo do estado, na gestão de cultura, né, pela FUNCAP, que é o novo presidente Gustavo Paixão, e Sim. você já falou que já está em contato, tem Já, uma ótima sim. sinalização, né, na resolução dos Sim, processos, e além da Paulo Gustavo, a PNAB também está sendo tratada sim. com essa nova gestão, e também a gente pode ficar tranquilo que também se estão Sim, acompanhando. sim, sim. Inclusive, eu tenho uma reunião na próxima semana com o nosso novo diretor de cultura, que é Eugênio, né? Que é uma figura que faz parte da minha vida também, né? Um tio, né, de consideração, sempre esteve junto do meu pai. Ele e meu pai vêm tem a mesma, acho que é a mesma idade por aí. Mas essa trajetória cultural e artística, eles desenharam também parte dela juntos, nos mesmos espaços, inclusive. Então, já o conheço. E a gente já afinou nesse sentido, né? O escritório do Ministério da Cultura, junto com o governo do Estado, para a gente construir uma agenda conjunta para a execução da PNAB. Perfeito. Então, assim como já fizemos em outros espaços, como foi o caso das conferências de cultura, como foi o caso da ida da delegação sergipana para a quarta CNC, nós estaremos juntos também na execução da PNAB. A gente precisa entender que esse retorno é uma avalanche de informações, né? Gustavo acabou de chegar, está tomando o pé da situação, tem problemas para resolver. A gente vai entrar no período junino também, que tem todo o nosso apoio, até porque é importante, faz parte, né, do nosso calendário. Então, nós estamos já desenhando essa agenda conjunta, nós vamos bater esse estado todo, vamos fortalecer as políticas públicas do governo federal dentro do estado de Sergipe, em parceria com o governo do estado. Vamos fortalecer as políticas públicas do governo do estado. O que o escritório puder fazer para que isso chegue para mais pessoas, vamos fazer. Mas, assim, eu estou muito otimista com essa parceria. Muito mesmo. A conversa que eu tive com o Gustavo, não só com o Gustavo, com o Jorge também. É Jorge Teles, né? Jorge, Com o Jorge também, da Secretaria de Estado do Trabalho, me deixou muito animada. Os meninos, eles têm uma visão bastante ampla, né, do que é o mercado, sim. né? A gente entra com a parte da cultura raiz. Eu acho que somando tudo, vai dar um bem bolado, como a gente costuma dizer. Bem bacana de se ver. Eu estou muito otimista. E qual mensagem para você encerrar aí com chave de ouro que você poderia dizer para o nosso setor, para aquele Meu fazedor cultura, para aquela fazedora de cultura que está ali? Qual é a mensagem de perspectiva daqui para frente que você pode deixar para a turma aí, para a galera esperar? Olha, eu quero aproveitar o espaço para dizer ao nosso setor cultural que, embora tenhamos, né, todas as dificuldades no caminho, né, no percurso, a gente está num outro momento e a gente precisa dar as mãos, né? Não é perfeito,
Mas se a gente compreender o outro, se a gente compreender o trabalho do outro, se a gente compreender a intenção e a contribuição do outro, eu acho que a gente consegue caminhar com menos dores. Às vezes dói muito você ver que a turma não consegue compreender o tamanho do gesto, né, de um outro setor cultural. Eu acho que o circo precisa ter o diálogo com a turma do audiovisual, do teatro, das artes cênicas, enfim. A gente precisa realmente dar as mãos. O que a gente tem para fazer, o que o governo federal está nos oportunizando, é para todos e todas nós. Então, se a gente ficar dividido, não vai sobrar nada para ninguém. Não vai dar nada para ninguém. Então, esse é o momento realmente de a gente dar as mãos, de a gente tentar construir juntos, de a gente entender que o que está chegando, que já chegou e o que está chegando, é para fortalecer, é para potencializar o setor cultural. Temos dificuldades? Sempre teremos, porque senão, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais sensível ao trabalho dos gestores, das gestoras, dos fazedores, das fazedoras, dos trabalhadores da cultura em geral. A gente precisa, eu acho que sensibilidade é o que eu peço muito para esse setor. Porque às vezes a gente está no limite, sabe? E aí aquele ou aquela que também está no limite, às vezes esquece um pouco disso. Mas eu acho que é isso, né? Nós estamos vivendo um outro momento, vai ser muito bom. Daqui a 2 anos a gente vai estar num cenário totalmente diferente, eu tenho certeza disso. E a gente tem essa responsabilidade de entender quem é que defende os nossos projetos, quem é que nos defende enquanto cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E não vamos nos ater apenas a edital, porque edital não bota prato de comida na mesa de ninguém. Né? E vamos entrar nesse debate aí dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, porque isso sim vai garantir os nossos próximos anos. Com certeza. E por pegar na mão pra estar junto, tô pegando na sua mão e lhe Eu sei agradecer. disso. Obrigado, a gente tá aqui junto. Conte com a Badalando, conte comigo, David, conte com minha equipe, com a nossa estrutura, em toda e qualquer batalha que seja em prol do nosso setor. Ai, que delícia. Obrigada, Viu? amigo. Obrigada, Tamo obrigada, junto. obrigada. Obrigada. Mais um episódio concluído com sucesso. O caderninho é anotado as siglas, quais são os projetos e tal. Então, você, meu amigo, minha amiga, que é profissional do setor cultural do nosso estado de Sergipe, se prepare porque as perspectivas de fato são muito boas. A gente está evoluindo e a gente não só do governo federal. Isso é uma cadeia que vem descendo até chegar na ponta. Então, vamos nos preparar, vamos nos ajudar, nos unir e vamos estar acompanhando o trabalho de pessoas como Tiane, que estão aí todos os dias lutando para que a gente tenha um setor muito mais forte, igualitário e com condições de ser o tamanho que de fato ele precisa ser, certo? Bom, fico por aqui. Se vocês gostaram aí, compartilha, curte, manda. Se tiver pergunta, manda que a gente manda para a Tiane responder. Os links, todos que a gente falou, vão estar aqui embaixo. E eu aguardo a vocês no próximo episódio. Fica junto.